Teologia do Aconselhamento Bíblico de Lambert. Capítulo 2. Aconselhamento Bíblico e a Teologia das Escrituras. A amizade costuma florescer com conversas de natureza amáveis, que acontecem entre conselheiros e aconselhados. Uma das maiores alegrias do meu ministério é que muitos dos meus mais queridos amigos são pessoas que eu conheci em aconselhamento. Um dos meus aconselhados favoritos é uma moça chamada Trenian. Com o passar do tempo, eu vim a conhecê-la como uma mulher agradável e uma cristã comprometida. Quando eu a encontrei pela primeira vez, contudo, ela era uma adolescente em completa turbulência. Ela veio ao nosso primeiro encontro com a esposa do seu pastor. Trenian fora um membro muito envolvido com o grupo de jovens da igreja por anos. Ela era linda, ativa, alegre e artística. As pessoas eram naturalmente atraídas por sua personalidade, seu cuidado genuíno com as pessoas e sua maravilhosa habilidade para tocar piano clássico perfeitamente. Enquanto Trenian sempre foi um pouco introvertida, ela se tornou retraída e distante ao longo do último ano. Ela era genuinamente uma jovem atenciosa, mas ultimamente ela parecia fria com as pessoas e frequentemente nervosa. Por meses, as pessoas na igreja tentaram quebrar a resistência exterior, mas Trenian nunca deixou ninguém entrar. Seus pais foram para uma igreja diferente na cidade e não estavam interessados em perguntas interessantes sobre o comportamento de sua filha. Então, apesar dos seus amigos na igreja estarem preocupados, eles não tinham ideia do que fazer. Então, um dia suas questões foram respondidas. A melhor amiga de Trenian era a filha do seu pastor, Rebecca. Uma tarde, Trenian estava trocando de roupa na casa de Rebecca quando ela entrou acidentalmente. Ela esteve no quarto só por um segundo. Pediu desculpas e saiu. Mas isto foi tempo suficiente para Rebecca ver linhas de sangue sobre as coxas de Trenian. Trenian lhe pediu para não falar, mas Rebecca disse à sua mãe o que vira. A mãe de Rebecca soube de imediato que as marcas nas pernas de Trenian eram porque ela tinha experimentado se cortar quando era mais jovem. Ela estendeu a mão para Trenian e a persuadiu de que precisava falar com um conselheiro e conseguir ajuda. Eu havia ajudado a muitos membros da igreja deles no passado, então eles vieram me ver. A história de Trenian engaja o debate que eu mencionei no último capítulo. Se a Bíblia tem algo a dizer, ou suficiente a dizer, para resolver este problema. Mutilação é um problema sério e perigoso, e que muitos cristãos acreditam que não faz parte do material abordado nas Escrituras. Neste capítulo eu quero olhar para a doutrina cristã das Escrituras e mostrar que a Bíblia é relevante e útil nos tipos de problemas de aconselhamento difíceis, como o que a história de Trenian exemplifica. A doutrina das Escrituras. Quando teólogos cristãos ensinam a doutrina das Escrituras, eles frequentemente examinam as 4 características das Escrituras. Uma característica das Escrituras é autoridade.
A autoridade da Bíblia significa que a Bíblia é a nossa regra suprema para o que devemos crer e como devemos nos comportar, porque ela vem de Deus, que não pode mentir. Outra característica é a clareza. A clareza das Escrituras significa que o Espírito Santo fez a Bíblia compreensível a todo aquele que a lê, procurando se submeter ao que ela diz. A terceira característica é a necessidade das Escrituras. A necessidade das Escrituras significa que é impossível viver a vida cristã sem a Bíblia. Finalmente, a quarta característica, a suficiência das Escrituras, significa que a Bíblia contém tudo o que nós precisamos conhecer da vontade de Deus e o que é necessário para vivermos uma vida agradável a Ele. Cada uma dessas características é de crucial importância e poderia ser descompactada significativamente na construção de uma teologia do aconselhamento bíblico. Nesta sessão, entretanto, eu focarei primariamente no desenvolvimento do nosso entendimento da suficiência das Escrituras. Este aspecto das Escrituras tem sido o debate mais importante na recente história do movimento de aconselhamento bíblico. É também a doutrina na qual o movimento de aconselhamento bíblico terá sucesso ou fracassará. A suficiência das Escrituras para o aconselhamento determina, em grande medida, se cristãos têm ajuda significativa das Escrituras para oferecer a Trinian. A suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras é importante por muitas razões práticas. No aconselhamento, quando pessoas compartilham seus problemas mais sérios e secretos, os conselheiros precisam ter algo a dizer. Nós precisamos de orientação sobre como responder àquela informação. Trinian é um grande exemplo. Sentei-me no meu escritório ouvindo-a naquele dia, enquanto ela compartilhava algumas informações muito dolorosas comigo. Ela me falou da mágoa profunda que havia em sua vida e como ela começou a cortar as suas pernas com uma pequena faca que ela comprou numa loja de artesanato. Depois que Trinian compartilhou sua história comigo, ela ficou calada. Foi minha vez de falar. Aquele momento, quando o conselheiro deve responder à dor que foi revelada por uma pessoa quebrada, é uma das ocasiões mais sagradas de toda a vida. Outro ser humano acaba de revelar algo íntimo, profundo e difícil sobre sua vida. E agora, ele está esperando por uma resposta. Aqueles momentos me tornaram poderosamente consciente da minha responsabilidade como um conselheiro que deve oferecer sabedoria e cuidado. Aqueles momentos são muito reveladores porque o que dizemos a eles revela onde está a nossa confiança. Tudo o que dizemos demonstra uma confiança em uma fonte de autoridade. Não há como fugir desta realidade. Naqueles tempos, como o que experimentei com Trinian, as palavras que preenchem o silêncio mostram quais os recursos de aconselhamento que você acredita serem os mais informativos, úteis e confiáveis. A sabedoria que vem de sua boca demonstra onde está a sua confiança, se é a sabedoria do mundo, a sabedoria da psicologia secular, sua marca pessoal de sabedoria ou a sabedoria de Deus na Bíblia. Sempre que você fala, você faz disso um compromisso com alguma espécie de sabedoria.
A doutrina da suficiência das Escrituras é uma promessa de que o próprio Deus dará a você algo dele mesmo para dizer naqueles momentos sagrados. É um grande conforto para mim saber que eu tenho que estabelecer minha própria sabedoria. Saber que eu não tenho que estabelecer minha própria sabedoria e que eu não tenho que arrancar a sabedoria da terapia secular. Eu posso ir à Escritura e achar algo para dizer às pessoas como Trenian, pois a palavra de Deus lhes será suficiente. Algumas pessoas não concordam com essa afirmação. De fato, muitos cristãos intelectuais que ensinam e escrevem sobre aconselhamento discordam profundamente da doutrina da suficiência que o movimento de aconselhamento bíblico advoga. Eles creem em boas coisas a respeito das Escrituras. Eles creem que a Bíblia é inspirada, inerrante e autoritativa. Eles normalmente pensam que a Bíblia é necessária para pessoas que precisam de aconselhamento, mas não creem que a Bíblia é suficiente. Eles pensam que a Bíblia é um livro sobre como ser salvo e caminhar com Jesus, mas não está focada em oferecer compreensão para os tópicos de aconselhamento mais graves. Eles acreditam que o movimento de aconselhamento bíblico tem distorcido o entendimento clássico da doutrina da suficiência das Escrituras. Eles afirmam que, quando conselheiros bíblicos falam sobre suficiência, eles o fazem de uma forma estranha àquela que teólogos cristãos haviam entendido o conceito. Eric Johnson ofereceu uma crítica à visão do aconselhamento bíblico das Escrituras, que é mais academicamente robusta e teologicamente astuta do que muitas outras críticas disponíveis. Johnson se identifica com um psicólogo cristão que não crê que a Bíblia seja suficiente para o trabalho do aconselhamento. Ele defende que a Bíblia é suficiente somente para a salvação e doutrina. Ele crê que a visão de suficiência advogada pelo movimento de aconselhamento bíblico constitui um terrível mal-entendido do significado da Bíblia. Seu ponto é que é um grave erro defender que as Escrituras provêem recursos suficientes para o trabalho que o conselheiro faz. Johnson crê que a marca da suficiência bíblica, advogada pelos integrantes do aconselhamento bíblico, é inapropriada. Ele baseia isto no seu entendimento da história da teologia protestante. Johnson traça a suficiência das Escrituras de volta à reforma protestante. Ele aponta que as raízes da doutrina, na realidade, têm a ver com debates entre os reformadores e os católicos. Um dos principais debates da reforma foi a respeito das fontes de autoridade que os cristãos deveriam usar. Roma acreditava que pronunciamentos autoritativos oriundos do Instituto de Ensino da Igreja Católica, conhecida como Magisterium, era essencial para explicar o significado e a aplicação do texto bíblico. Os reformadores criam que isto não era verdade e defenderam que nenhum instituto de ensino era exigido para que os cristãos entendessem as Escrituras. Eles criam que as Escrituras em si mesmas eram suficientes para interpretar as Escrituras. Johnson aponta que quando conselheiros bíblicos fundamentam seu trabalho de aconselhamento na suficiência das Escrituras, eles estão falando sobre a doutrina em categorias que eram diferentes daquelas que os protestantes usavam.
Johnson tenta demonstrar que a questão da suficiência nada tinha a ver com aconselhamento para a maioria dos teólogos protestantes. Em vez disso, os teólogos cristãos protestantes tinham defendido a suficiência das Escrituras somente nas categorias da salvação e doutrina. Johnson se refere a isto como suficiência doutrinária salvífica. A crítica de Johnson vai ao coração do movimento de aconselhamento bíblico. A fidelidade, até mesmo a existência do movimento está em jogo. Numa crítica como esta, um autêntico movimento de aconselhamento fundamentado nas Escrituras exige uma visão da Bíblia que seja consistente com a teologia cristã clássica. Também é exigido entendimento com respeito à natureza das Escrituras que Deus nos tem dado. Eu quero responder ao desafio de Johnson examinando a natureza da teologia sistemática e revisando um pouco as afirmações históricas concernentes à suficiência das Escrituras. Suficiência e a natureza da teologia sistemática. Johnson está correto quando diz que o movimento de aconselhamento bíblico tem falado sobre a suficiência das Escrituras de forma diferente das de outros teólogos desde o tempo da Reforma. Há uma razão para isto. Os debates da Reforma eram primariamente a respeito da suficiência das Escrituras com relação aos debates doutrinários com os católicos. Hoje, o aconselhamento debate a respeito da suficiência das Escrituras relativo a se é apropriado ou necessário usar sistemas seculares de pensamentos no aconselhamento. Obviamente, este é um território novo, mas o fato de que a discussão é nova, um assunto para a reflexão teológica contemporânea, não significa que é infundado ou errado. Primeiro, nós precisamos lembrar que o que é teologia? Nossa definição no último capítulo é que teologia é o que toda a Bíblia nos ensina hoje sobre qualquer tópico dado. Nosso objetivo é discernir o que toda a Bíblia diz sobre a suficiência das Escrituras para o aconselhamento em nosso contexto contemporâneo. Os debates sobre a suficiência no passado foram importantes. Eu sou grato por aqueles que fielmente ensinaram as Escrituras e interagiram com as questões doutrinárias do seu tempo. As divisões da Reforma são, agora, teologia histórica. Elas relatam o que a Igreja cria e ensinava no passado. Isto não nega a necessidade de um engajamento renovado com a teologia sistemática que demonstre uma preocupação com o que a Bíblia ensina hoje. As ameaças contra a verdade de Deus não cessaram na Reforma. Novas ameaças confrontam todas as gerações e afetam nosso entendimento de quase toda doutrina. Isto é certamente verdade em relação à suficiência das Escrituras hoje. Isto era o trabalho de João Calvino, Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio e outros, defender a suficiência das Escrituras contra o ataque dos católicos romanos. A maior ameaça hoje é a doutrina da suficiência das Escrituras. A maior ameaça hoje, a doutrina da suficiência das Escrituras, é algo que a Igreja nunca enfrentou antes.
Hoje se tornou tarefa do movimento de aconselhamento bíblico defender a suficiência das Escrituras dos ataques feitos por aqueles que creem que a Bíblia não é um recurso suficiente para ajudar quando desafios da vida confrontam uma pessoa. Meu ponto é simplesmente este: fazer boa teologia nos exige falar sobre a suficiência das Escrituras de forma diferente da Reforma, porque agora, meio milênio depois, a Igreja confronta diferentes ameaças. Seremos como os reformadores, não meramente repetindo seus argumentos, mas aplicando suas convicções bíblicas às ameaças que eles nunca enfrentaram. Suficiência e a história da Igreja. Ao mesmo tempo, eu não estou pronto para conceber o ponto de que a Igreja nunca se preocupou a respeito do tipo de suficiência relacionada ao que hoje nós conhecemos como aconselhamento. Limitar a visão da Igreja em relação à suficiência ao debate da Reforma seria ignorar muito do que a Igreja teve que dizer sobre esta doutrina. Uma pesquisa das declarações confessionais notáveis da história da Igreja revela que a Igreja descreveu de forma frequente duas vertentes da suficiência em sua articulação de fé. Estas declarações falam da suficiência das Escrituras para a doutrina, mas elas também falam da suficiência das Escrituras para viver a vida cristã. Vejamos dois exemplos, mas muitos outros poderiam ser acrescentados. A segunda confissão helvética e a confissão de fé de Westminster, ambas incluem declarações úteis sobre a questão da suficiência. A primeira destas duas confissões diz isto das Escrituras: as Escrituras ensinam toda a piedade. Portanto, nós julgamos que destas Escrituras deve ser derivada a verdadeira sabedoria e piedade, a reforma e governo das igrejas, bem como instrução em todos os deveres piedosos e, de forma breve, a confirmação das doutrinas e a rejeição de todos os erros, além disso, todas as exortações. Essa declaração ensina a suficiência das Escrituras para a doutrina, com certas expressões como a confirmação da doutrina e a rejeição de todos os erros. Mas observe que a declaração também foca nas questões que pertencem à vida e à piedade, com referências à sabedoria, piedade e instrução em todos os deveres piedosos. Os autores desta confissão, que resumem as principais crenças doutrinárias mantidas naquela época, criam que as Escrituras eram suficientes não meramente para o que nós cremos, mas também para como nós vivemos a vida em face das dificuldades. O segundo exemplo é a Confissão de Fé de Westminster. Concernente à suficiência das Escrituras, os teólogos de Westminster escreveram: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente estabelecido nas Escrituras, ou, por consequência boa e necessária, pode ser deduzido das Escrituras. Esta confissão, profundamente influente, enfatiza fé e vida no seu entendimento da suficiência. De novo, os líderes da igreja não viram razão para limitar a suficiência das Escrituras a assuntos de doutrina.
Eles criam que ela era suficiente para assuntos da vida, que incluiriam os tipos de questões abordadas no aconselhamento hoje. Nós poderíamos olhar em outras, mas estas duas confissões demonstram que é historicamente consistente ver as Escrituras como suficiente para doutrina e vida. O ponto de tudo isto é que nós precisamos de doutrina para vivermos a vida cristã. Seria impossível viver uma vida fiel e feliz sem conhecer as verdades que devemos confessar. Nós também precisamos saber como responder às questões e problemas que nos afligem enquanto caminhamos pela vida no mundo caído. A Bíblia tem muitas instruções sobre estes assuntos, tanto quanto sobre as verdades que devemos confessar. Ambos são cruciais e, de fato, estão inseparavelmente relacionadas uma com a outra. O aconselhamento se preocupa em abordar as questões, problemas, dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. Aqueles que articulam as confissões de fé que prezamos hoje, aqueles que articularam as confissões de fé que prezamos hoje, não viveram numa época em que a linguagem do aconselhamento era popularmente usada. Quando eles escreveram as confissões, eles afirmaram a suficiência das Escrituras para as mesmas questões que nós abordamos hoje no aconselhamento. Antes do século XVIII, se você era um cristão e tinha problemas em sua vida e precisava falar com alguém, você olharia para um pastor ou outro líder religioso. Não havia praticamente outro lugar para isso. Isso começou a mudar no final dos anos de 1800 e início dos anos de 1900. Desde aquele tempo, uma alternativa culturalmente verossímil à Escritura surgiu como fonte de sabedoria, a fim de ajudar as pessoas a responderem seus problemas na vida. Estas alternativas são as intervenções de aconselhamento oferecidas pela terapia secular. Como vimos no capítulo anterior, terapeutas seculares oferecem soluções de aconselhamento que estão em desacordo com as soluções oferecidas por Deus em sua palavra. Isso significa que os terapeutas seculares são uma ameaça ao ministério cristão que se preocupa em oferecer soluções de Deus para as pessoas que sofrem. Para entender, terapias seculares oferecem soluções que estão em desacordo com a ajuda verdadeira. O movimento de aconselhamento bíblico tem identificado esta ameaça e procurou abordá-la através do avanço do entendimento da suficiência das Escrituras no evangelicalismo atual, articulando-se novamente em resposta a estas ameaças e desafios. Enquanto os conselheiros bíblicos têm adicionado perspectiva nova em suas abordagens a este tópico, eles não têm sido imprudentemente inovadores. Em vez disso, eles têm ajudado a direcionar a Igreja a uma maior fidelidade quanto à doutrina da suficiência. 4 categorias da suficiência. Fazer boa teologia requer aplicar verdades antigas a problemas novos. Para fazer com que o caso da doutrina da suficiência das Escrituras se estenda à disciplina do aconselhamento, eu quero primeiro declarar que a suficiência das Escrituras não é
uma doutrina simplista. Na discussão seguinte, eu realço outras categorias diferentes da suficiência. Suficiência progressiva, suficiência concluída, suficiência formal e suficiência material. Suficiência progressiva. Suficiência progressiva significa que a quantidade da revelação que o povo da aliança de Deus tem em qualquer momento da história redentiva lhe é suficiente naquele momento em particular. A Bíblia foi escrita em estágios durante longos períodos de tempo e diferentes pessoas tiveram diferentes acessos a vários pontos na história redentiva. Por exemplo, Abraão deixou Ur. A revelação de Deus suficiente para ele naquele momento era a palavra audível de Deus para deixar seu país e ir para uma nova terra, a fim de ser uma bênção para todo o mundo. Gênesis 12, 1 a 3. Os israelitas que entraram em Canaã tinham muito mais palavras de Deus do que isto. De fato, eles tinham as palavras escritas de Deus em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros continham a revelação de Deus suficiente para eles saberem como viver uma vida que honrasse a Deus naquele período da história. A totalidade das escrituras hebraicas foi revelação suficiente para o povo de Deus no amanhecer do milênio antes do nascimento de Jesus. Estas escrituras hebraicas eram as únicas que Timóteo teve acesso e que ele aprendeu de sua mãe e avó. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Para nós, hoje, todas as escrituras cristãs, de Gênesis a Apocalipse, são nossa palavra de Deus, suficiente para ensinar como viver nossas vidas. A doutrina da suficiência progressiva nos ensina que o povo de Deus, nos dias de Moisés, não foi responsabilizado por aquilo que o apóstolo Paulo mais tarde ensina em 1 Coríntios. A palavra de Deus para nós é suficiente, independentemente de quando ela nos fez nascer e qual revelação ele proporcionou para nós. Esta doutrina também ajuda cristãos atualmente a serem agradecidos, visto que nós existimos numa época de tão extensiva revelação. A doutrina da suficiência progressiva nos lembra que nós temos um tesouro de 66 livros no qual podemos aprender como honrar a Deus. Isto é mais do que outros povos da aliança com Deus tiveram em qualquer outro momento na história redentiva. Suficiência concluída. Suficiência concluída significa que a conclusão da obra de redenção efetuada por Deus leva ao fechamento do cânon cristão e à completude da revelação. Por milhares de anos, Deus estava aumentando progressivamente a revelação que seu povo poderia acessar. O culminar desta revelação foi a vida e o ministério de Jesus Cristo. O Novo Testamento registra este ministério nos Evangelhos e o descompacta nas Epístolas. O Novo Testamento ensina que a Bíblia está completa. Agora que esse trabalho fundacional de descrição e explanação foi concluído, Efésios 2:20, Apocalipse 22, 18 a 19. Outro lugar em que descobrimos isto é em Hebreus 1, 1 a 4. Havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Esta passagem não diz explicitamente que não há mais livros a serem acrescentados à Bíblia. Na verdade, diz mais do que isto. Indica que os cristãos receberam a culminação da revelação em Jesus Cristo. Nós não temos mais necessidade de revelação agora, que temos a descrição e explanação do Evangelho que até mesmo os anjos desejaram ver. 1 Pedro 12. Suficiência concluída nos ensina que, embora Deus estivesse acrescentando à Bíblia por milênios, o texto das Escrituras que nós agora reconhecemos é completamente suficiente. Nós não aguardamos por nenhuma adição a mais ao cânon a fim de termos um texto suficiente. Essa doutrina é também adotada pelos continuistas que, embora creiam no dom contínuo da profecia, defendem que a profecia hoje é de uma variedade diferente do tipo autoritativa que temos no Antigo Testamento. Suficiência concluída é, portanto, uma doutrina que é amplamente adotada por cristãos e encoraja-nos a confiar, a sermos agradecidos pela conclusão da Bíblia que temos. Encoraja a nossa confiança nesta Bíblia, pois não precisamos esperar por mais palavras autoritativas de Deus a respeito de como viver nossas vidas. Suficiência formal. Suficiência formal significa que as Escrituras contêm todas as coisas essenciais para sua própria interpretação. Este aspecto da suficiência foi a questão central nos debates entre católicos e protestantes durante a Reforma, como eu observei acima. A questão neste debate dizia respeito ao papel que a tradição da Igreja desempenhava na interpretação das Escrituras. Embora o debate na Reforma se referisse ao ensino do colegiado da Igreja Católica Romana, esta questão continua a separar protestantes e católicos até hoje. Cristãos ainda enfrentam ameaças contemporâneas a esta categoria de suficiência formal. Uma forma de entender esta ideia de suficiência formal é fazer a pergunta: que recursos os cristãos devem apontar a fim de justificar uma crença ou prática em particular? A posição protestante tem sido que devemos apelar para as Escrituras como meio que interpreta plena e finalmente as Escrituras. Embora possa soar circular, a suficiência formal das Escrituras está, assim, fundamentada na autoridade das Escrituras. Isto é verdade para qualquer autoridade final, uma vez que apelar para uma autoridade superior prejudicaria sua pretensão de autoridade. Os cristãos sempre apelaram para as Escrituras ao interpretar as Escrituras, uma vez que apelar para outra fonte de autoridade faria dessa fonte a autoridade. Suficiência formal não significa que cristãos nunca devem consultar outras fontes de informação. Se este fosse o caso, você deveria parar de ler este livro, uma vez que ele não é escritura.
Há muitas razões pelas quais é útil para cristãos apelarem para fontes externas quando interpretam as Escrituras. Podemos querer saber o que outras pessoas têm crido a respeito de uma questão particular e precisaríamos examinar outros recursos a fim de determinar isto. Nós também poderíamos olhar para recursos externos, porque eles são produzidos por cristãos que conhecem mais sobre uma questão do que nós e queremos que eles nos instruam nas Escrituras sobre aquele tópico. Visto que esta perspectiva, a criação e o estudo de fontes externas são justificados pelo dom espiritual do ensino. Romanos 12, 7, 1 Coríntios 12, 38 e Efésios 4, 11. Por isso, não ousamos evitar fontes externas de instrução. O objetivo da suficiência formal das Escrituras é afirmar a autoridade das Escrituras e garantir que toda a utilização de fontes externas aponte para a autoridade das Escrituras. Em aconselhamento, isso significa de forma muito prática que nós devemos sempre fundamentar nossa instrução nas Escrituras e sermos abertos e francos quando não fizermos isto. Suficiência material. A suficiência material das Escrituras se refere ao conteúdo efetivo das Escrituras e significa que a Bíblia nos fala a respeito de todas as coisas que precisamos saber da parte de Deus sobre qualquer tópico. A suficiência material das Escrituras se refere ao conteúdo efetivo das Escrituras e significa que a Bíblia nos fala a respeito de todas as coisas que precisamos saber da parte de Deus sobre qualquer tópico. Esta categoria de suficiência refere-se à extensão dos vários assuntos que são tratados nas Escrituras. Das 4 categorias de suficiência, esta é aquela na qual o aconselhamento bíblico e cristão têm discordância. Essa é a categoria mais controversa e por isso, na sessão seguinte, nós gastaremos um tempo adicional desenvolvendo-a. A extensão da suficiência material. Quando dizemos que a Bíblia é suficiente para o aconselhamento, estamos nos referindo a todos os 4 aspectos da suficiência, mas em particular queremos dizer que a suficiência material das Escrituras se estende ao assunto do aconselhamento. John Frame, em seu livro The Doctrine of the Word of God, nos provê uma estrutura ao apreciar como as Escrituras podem abordar suficientemente assuntos de aconselhamento. Em uma longa sessão sobre suficiência das Escrituras, ele escreve: os cristãos algumas vezes dizem que as Escrituras são suficientes para a religião, pregação ou teologia, mas não para coisas como reparos automotivos, encanamento, pecuária e odontologia. E claro, defendem que ela não é suficiente para a ciência, filosofia ou mesmo para a ética. Isto implica em se perder um ponto importante. Certamente as Escrituras contêm informação específica mais relevantes para a teologia do que para a odontologia. Mas suficiência no presente contexto não é suficiência de informação específica, mas suficiência das palavras divinas. As Escrituras contêm palavras divinas suficientes para tudo que diz respeito à vida. Ela tem todas as palavras divinas que o encanador precisa e todas as palavras divinas que o teólogo precisa. Por isso,
ela é tão suficiente para encanamento quanto é para a teologia. E neste sentido, ela é suficiente para a ciência e para a ética também. O que Frame está dizendo aqui? Primeiro, Frame discute o que eu chamarei de suficiência material, no sentido particular. Ele faz isto quando observa que as escrituras contêm informação específica mais relevante para a teologia do que para a odontologia. Ele está apontando que o assunto das escrituras é mais apropriado a respeito de alguma espécie de informação do que é para outras. Segundo, Frame descreve o que eu chamei de suficiência material no sentido geral. Ele faz isto quando declara que as Escrituras contêm palavras divinas suficientes para tudo o que diz respeito à vida. Ele tem todas as palavras divinas que o encanador precisa e todas as palavras divinas que o teólogo precisa. Deus nos tem dado o suficiente das suas palavras para sabermos como honrá-lo em toda disciplina. Ambos os sentidos da suficiência material nos são necessários para vermos como a Bíblia é suficiente para a tarefa de aconselhar. Vamos olhar cada uma, começando com esse sentido geral da suficiência material. Suficiência material no sentido geral. No sentido muito real, nós podemos dizer que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. Frame descreve isto ao falar sobre a suficiência das palavras divinas para tudo que diz respeito à vida. Deus nos tem dado as palavras divinas que precisamos para qualquer coisa. Quando Frame diz que as Escrituras são suficientes para encanamento, ele quer dizer que Deus tem dado aos encanadores uma quantidade suficiente de revelação para saber como fazer o seu trabalho de uma forma que o honre. Isso não significa que a Bíblia é um guia para toda a informação sobre encanamento, porque não é. Há de fato muito pouca informação específica sobre encanamento, mas uma grande quantidade de informação específica sobre encanamento no mundo. Este é o tipo de suficiência das Escrituras em geral que John Piper descreve quando diz: a suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos de mais nenhuma revelação especial. Nós não precisamos de mais nenhuma palavra inspirada, inerrante. Na Bíblia, Deus nos tem dado o padrão perfeito para julgarmos todos os outros conhecimentos. Todos os outros conhecimentos estão sob o juízo da Bíblia. Suficiência material, no sentido geral, significa que Deus nos disse tudo o que precisamos saber sobre sua perspectiva a respeito de cada tópico que considerarmos. Suficiência material no sentido particular. A suficiência material das Escrituras não está limitada a este sentido geral. A Bíblia não somente inclui informação ampla e relevante para todos os tópicos em geral, mas ela tem algumas instruções muito específicas sobre um número grande de coisas particulares. Há alguns assuntos para os quais Deus pretende que as Escrituras forneçam muitas informações detalhadas. Alguns destes assuntos são óbvios. A doutrina de Deus é um exemplo relativamente autoevidente.
Todos os cristãos creem que a Bíblia é suficiente para nos informar a respeito de quem Deus é. Quando cristãos confessam a suficiência da Bíblia sobre Deus, eles não dizem isso no sentido geral que acabamos de discutir. Eles querem dizer que a Bíblia é suficiente para nos dar informação precisa o bastante para que possamos realmente conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Nós podemos dizer que a suficiência material das Escrituras se estende à doutrina de Deus num sentido muito particular. Este é um exemplo fácil. Qual seria um exemplo difícil? É sobre questões de sexualidade e de gênero? E sobre os dias da criação? E sobre aconselhamento? Cada um destes exemplos tem inspirado grandes debates se as Escrituras provêm quantidade de informação para ser considerada suficiente em um sentido particular. Determinar se as Escrituras são suficientes para um tópico é uma tarefa complicada que deve ser empreendida com muito cuidado. As Escrituras não são suficientes para todas as coisas desta forma particular. Para determinar se a suficiência material das Escrituras se estende a um dado tópico no sentido particular, nós devemos empreender uma dupla investigação. A primeira parte da investigação é compreender a natureza da questão que estamos considerando. Antes que possamos entender se as Escrituras abordam certo tópico de forma suficiente e particular, nós devemos nos certificar de que entendemos aquele tópico. A segunda parte da investigação é compreender tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre aquele tópico. Nós não estamos prontos para dizer que a Bíblia não aborda um tópico de forma suficiente e particular até compreendermos tudo o que a Bíblia diz sobre aquela questão. Determinar a extensão da suficiência material num sentido particular requer que conheçamos a questão em consideração e saibamos o conteúdo das Escrituras sobre a mesma. A extensão da suficiência material para o aconselhamento. Antes que possamos aceitar ou rejeitar uma crença na suficiência das Escrituras para o aconselhamento, nós devemos primeiro investigar a natureza da disciplina de aconselhamento e então os conteúdos das Escrituras relativos àquela disciplina. No capítulo anterior, eu foquei na natureza do aconselhamento, mostrando que aconselhamento é uma conversa na qual uma parte, com questões, problemas, dificuldades, procura assistência de alguém que creia ter respostas, soluções e ajuda. Aconselhamento é uma troca de sabedoria dentro do relacionamento. A sabedoria pode ser correta ou incorreta, e o relacionamento pode ser formal ou informal. Mas, independentemente destas variações, a tarefa essencial do aconselhamento permanece inalterada. A seguir, nós devemos investigar se a Bíblia inclui bastante informação sobre aconselhamento para que seja considerada materialmente suficiente no sentido particular que estamos examinando. Para decidir isto, nós devemos discernir se Deus, nas Escrituras, forneceu sabedoria para comunicar as respostas, soluções e ajuda que os conselheiros irão prover para uma pessoa em questões, problemas e dificuldades.
Eu diria que a Bíblia é, de forma bastante autoevidente, a respeito dos problemas que enfrentamos e as soluções de Deus para esses problemas. Pessoas buscam se aconselhar quando elas estão confusas e necessitam de sabedoria, e quando seus relacionamentos estão quebrados e precisam de restauração. Eles buscam se aconselhar quando estão com medo e necessitam de coragem, quando estão tristes e necessitam de alegria, quando estão fracas e necessitam de força, quando estão com raiva e necessitam de paz, quando estão sobrecarregadas e necessitam de auxílio. Por milênios, os cristãos têm crido que Deus proveu tudo o que é necessário a respeito destas coisas para o seu povo e que ele revela como lhes prover na Bíblia. A questão em apreço quanto à suficiência das Escrituras para o aconselhamento tem como preocupação se Deus tem palavras a dizer para as pessoas que estão em dificuldades e se ele compartilhou estas palavras conosco. Historicamente, os únicos cristãos que têm duvidado seriamente se isto era verdade são os que no último século advogaram alternativas por meio da terapia secular para as soluções dadas por Deus. Em nossa cultura contemporânea, muitos cristãos negam a suficiência das Escrituras para o aconselhamento e assim são mais atraídos para os recursos da terapia secular do que para os recursos de Deus. Os cristãos profissionais de aconselhamento que negam a suficiência das Escrituras para o seu trabalho têm tendido a fazer isto por duas razões. Uma é a aparente riqueza dos recursos que se encontram fora das Escrituras. A outra tem a ver com as aparentes limitações dos recursos dentro das Escrituras. Examinemos cada uma. Recursos ricos fora das Escrituras. Alguns creem que a aceitação da suficiência das Escrituras para o aconselhamento necessariamente implica na rejeição de informação verdadeira que se encontra fora da Bíblia. Esta é uma objeção comum ao tipo de suficiência que eu estou discutindo aqui. As abordagens de aconselhamento à margem teológica do aconselhamento bíblico temem que a aceitação da suficiência bíblica conduza a conselheiros a repudiar ou ignorar a informação extra-bíblica disponível para cristãos. O problema com esta objeção é que ela é hipotética. É uma crítica potencial, mas não uma realidade. Eu posso dizer isto porque não há nada a respeito numa aceitação da suficiência das Escrituras para o aconselhamento que exija que alguém rejeite a presença de outras fontes de conhecimento fora da Bíblia. Enquanto alguns possam escolher aceitar a suficiência das Escrituras e rejeitar a informação extra-bíblica, não é necessário fazer isto. De fato, eu estou ciente de que nenhum conselheiro bíblico tem cometido este erro. Desde o início do movimento de aconselhamento bíblico, líderes têm tornado clara suas crenças na legitimidade de fontes de informação fora das Escrituras. Conselheiros bíblicos não ignoram ou rejeitam de forma definitiva fontes ou percepções de aconselhamento. De fato,
Eu deveria argumentar que conselheiros bíblicos têm demonstrado um alto nível de sofisticação teológica sobre o uso de dados extrabíblicos, normalmente maior do que nossos irmãos que se colocam à margem da teologia. A posição do aconselhamento bíblico é que há muita informação verdadeira existente fora da Bíblia, que se encontra na ciência, por exemplo. Quaisquer objeções de conselheiros bíblicos a dados que venham de fora das Escrituras têm sido a respeito da relevância dessa informação para o aconselhamento bíblico, a exatidão desta informação e ao grau que essa informação invade o território que pertence justamente à esfera do ministério cristão. Para ser claro, o aconselhamento bíblico não rejeita fontes de fora das Escrituras. Nós simplesmente cremos que estas fontes precisam ser examinadas criticamente à luz do que a Bíblia ensina. Estas são águas profundas e eu terei mais a dizer sobre estas coisas no capítulo 3, quando tratar da graça comum. Por agora, entretanto, nós devemos afirmar que a suficiência das Escrituras não requer a rejeição de informação verdadeira de fora da Bíblia. Os conselheiros bíblicos têm frequentemente sido acusados de serem anticientíficos em um grau ou outro. Não há simplesmente evidência de que esta acusação seja verdadeira. Recursos limitados dentro das Escrituras. Outra objeção ao tipo de suficiência que eu estou advogando aqui é dizer que a Bíblia não inclui recursos suficientes para fazer aconselhamento de forma satisfatória. Alguns creem que os recursos bíblicos não têm informações essenciais, importantes para cuidar dos aconselhados. Então, devemos confiar nas ricas fontes de fora das Escrituras para preencher as lacunas. Nossos amigos comprometidos com outras abordagens de aconselhamento promovem esta tática de duas formas. Uma das formas é pontuar informações altamente técnicas que não estão incluídas nas Escrituras. Johnson provê um exemplo disso. A Bíblia nos dá muitos princípios gerais a respeito do cuidado da alma, objetivos e significados, mas ela não contém, de um lado, afirmações teóricas superiores no que diz respeito, por exemplo, aos aspectos cognitivo, emocional e volitivo da alma, a estrutura da personalidade ou anormalidade psicossistêmica. Ou, por outro lado, categoria menor detalhada, estratégias de tratamento escalonado para aplicar o Evangelho e remediar o pecado e os danos biológicos e psicossociais. Tal discurso de ordem superior ou inferior é o fruto da reflexão e pesquisa científica. Por exemplo, as Escrituras dizem que o pecado vem do coração, Mateus 15:19, mas em nenhum lugar descreve os componentes que compõem o coração, como o coração se relaciona com a memória, a emoção e os subsistemas de raciocínio. Como o pecado original desenvolve pecados específicos, ou como experiências genéticas e sociais influenciam esse processo.
A Bíblia também nos fala para lançarmos nossa ansiedade em Cristo, 1 Pedro 5,7, mas não especifica os passos cognitivos, emocional e volitivo para lançarmos a ansiedade a Ele, extraindo-a dos nossos corações e deixando-a com Ele. Ao passo que a Bíblia é suficiente para a salvação, doutrina e moralidade, os fenômenos da própria Escrituras nos impõem a conclusão de que não era projeto de Deus que a Bíblia respondesse diretamente a todas as preocupações de psicólogos e conselheiros em todos os lugares e em todos os tempos, contendo tudo o que seria de valor para o cuidado da alma no futuro. Stan Jones provê outro exemplo. Há muitos tópicos dos quais as escrituras não falam, como os fenômenos, como os neurônios trabalham, como o cérebro sintetiza as informações matemática e emocional, os tipos de memória ou a melhor forma de conceituar os traços da personalidade. Esses dois exemplos nos são muito instrutivos. Nós concordamos que a informação referendada aqui não está incluída na Bíblia. Eu estou ciente de que não há em nenhum lugar das Escrituras onde possamos tratar a respeito das descrições da estrutura da personalidade, a normalidade psicoespiritual, bem como a respeito do funcionamento dos neurônios ou como conceituar os traços da personalidade. Entretanto, eu deveria argumentar que esta informação está à margem da questão quando se trata realmente de aconselhamento. Eu tenho aconselhado centenas de homens, mulheres e casais e nunca tive uma conversa de aconselhamento na qual o aconselhado precisasse de informação desta variedade a fim de responder bem aos seus problemas pessoais. A questão não é se tais informações estão na Bíblia. A resposta é não. Ou se os cientistas têm informações sobre esses tópicos. Eles têm. A questão é que se esses autores e outros como eles têm feito uma conclusão errada sobre a suficiência da Bíblia, porque eles têm entendido mal o assunto do aconselhamento. O fio de determinar a extensão da suficiência material para uma determinada questão, nós devemos primeiro entender a natureza desta questão. Com respeito ao exemplo acima, eu deveria dizer, por exemplo, que o aconselhamento não é primariamente sobre intercâmbio de informações altamente técnicas desenvolvidas por neurocientistas. É um intercâmbio de sabedoria sobre problemas da vida. Conselheiros que negam a suficiência pelos motivos indicados acima o fazem baseado numa compreensão errada de tipo de informação que se requer no aconselhamento. Há uma segunda maneira de se promover a visão de que os recursos nas Escrituras são limitados no que diz respeito ao aconselhamento. Esta tática envolve apontar para problemas de aconselhamento que são muito difíceis e complicados e tentar demonstrar que esses problemas envolvem um nível de complexidade que não está coberto na Bíblia. Problemas difíceis são apresentados usando linguagem popular, às vezes técnica, para descrever o problema do aconselhamento, porque a Bíblia não replica esse tipo de linguagem. Faz parecer que a Bíblia não se preocupa
com os tipos de problemas que estão sendo discutidos. Um livro extenso que exemplifica isto, editado por Stephen Grigo e Timothy Sissimore, é Counseling and Christianity: Five Approaches. O livro relata a história de um homem chamado Jack, que tinha um conjunto de problemas muito complexos de aconselhamento e médico. Jack vem de um pano de fundo muito problemático de uma lesão cerebral traumática, está atormentado por pesadelos perturbadores, consequência do difícil serviço militar, tem uma criança fora do casamento, regularmente usa drogas ilegais, abusa do álcool e recentemente obrigou uma mulher a usar drogas e fazer sexo com ele. Os objetivos deste livro é observar como 5 colaboradores cristãos executam cada um sua abordagem própria de aconselhamento a fim de ajudar Jack. O livro revela muito sobre os recursos disponíveis nas escrituras e na terapia secular, bem como os comprometimentos dos colaboradores do livro com aqueles recursos. As 5 abordagens do livro são níveis de explicação, integração, psicologia cristã, psicologia transformacional e aconselhamento bíblico. Há muito mais a dizer sobre as distinções nessas abordagens do que eu possa cobrir aqui. Entretanto, eu preciso observar que a única abordagem que crê na suficiência das Escrituras para o aconselhamento é a abordagem do aconselhamento bíblico. As outras 4 erguem contra este tipo de suficiência. As outras 4 arguem contra este tipo de suficiência e, de uma forma ou outra, recusam-se a fundamentar seu aconselhamento na Bíblia. Quando essas outras abordagens de aconselhamento evitam a Bíblia, elas fazem uma declaração sobre a habilidade ou adequação da Bíblia para abordar as questões do aconselhamento de Jack. O que eles declaram? Eles dizem que a Bíblia é menos relevante para abordar Jack e seus problemas do que as técnicas da terapia secular. Há um problema significativo com isso. O exame cuidadoso das intervenções feitas por cada profissional de aconselhamento revela que cada um deles gasta tempo abordando 4 dos mesmos problemas. Cada abordagem procurou engajar Jack num relacionamento significativo, garantir que suas necessidades médicas e físicas fossem atendidas, tomar cuidado em caso de crise para que ele não fizesse mal a si mesmo e abordar os elementos complexos do seu passado. Embora cada abordagem desejasse lidar com as mesmas questões centrais, elas andaram neste livro de diferentes formas. Os níveis de abordagem, explicação, integração, psicologia cristã e psicologia transformacional envolveram Jack usando intervenções da terapia secular. Inversamente, a abordagem do aconselhamento bíblico envolveu Jack usando intervenções bíblicas. Stuart Scott, que articulou a abordagem bíblica para o aconselhamento de Jack, fez esta observação sobre o uso da Bíblia e outras fontes de informação. Mais vital para todo profissional é que seu aconselhamento flua das Escrituras e em aplicações práticas para a vida. Há uma convicção operativa de que a palavra de Deus é relevante para tudo que diz respeito à vida e pode ser aplicada de forma prática para todo o coração e a
todas as circunstâncias de dificuldade. Enquanto isto não implique que as Escrituras sejam a única fonte de informação no processo de aconselhamento, conselheiros bíblicos se mostram consistentes em sua análise bíblica detalhada da informação e em seu foco contundente na revelação especial, a Bíblia, que é a única verdade infalível e autoritativa. Scott defende que é crucial usar a Bíblia para abordar as questões que ele e seus colaboradores seguintes concordam ser essencial no aconselhamento de Jack. Ele deixa claro que isto não significa que a Bíblia seja a única fonte de informação possível no processo de aconselhamento. Ele ainda encontra mais do que informação suficiente nas Escrituras para prover a perspectiva de Deus para os problemas de Jack. As 5 abordagens diferentes concordam sobre as questões que precisam ser abordadas no aconselhamento de Jack. O desentendimento entre as abordagens diz respeito às quais recursos devem ser usados como resposta para essas questões, se bíblicos ou seculares. O conselho bíblico de Scott demonstra que a questão importante não é se a Bíblia tem recursos suficientes para ajudar Jack. Ele mostra que sim. A questão é se os profissionais de aconselhamento estão dispostos a ministrar as Escrituras como recurso relevante para os problemas de Jack e compartilhar a palavra de Deus com ele, ou se estão indispostos a fazer isto em favor de adotarem outras fontes. Esses casos de estudos de aconselhamento real acabam sendo evidências convincentes para a suficiência das Escrituras. Quando conselheiros bíblicos usam as Escrituras para entender problemas específicos de aconselhados particulares e para delinear um processo de mudança, isto confirma a suficiência das Escrituras. Scott usa a Bíblia, neste caso, não para defender a suficiência em termos gerais, mas para mostrar a suficiência das Escrituras na vida de Jack. Quando conselheiros bíblicos podem demonstrar como as Escrituras ganham vida para mudar as dificuldades de aconselhados reais, eles estabelecem que a suficiência material das Escrituras se estende ao trabalho do aconselhamento. A suficiência das Escrituras para Trainan. É neste espírito que retornamos a Trainan. Eu conheci esta moça durante alguns meses no contexto do aconselhamento. Nós nos encontrávamos toda semana e falávamos sobre os seus problemas e sobre aquilo que Deus dizia sobre eles. Enquanto eu escutava sua situação, eu pude entender por que Trainan cortava as pernas daquela maneira. Como se viu, ela estava tendo muitos problemas com seus pais. Sua mãe havia cometido adultério com uma pessoa da igreja que seus pais frequentavam, um amigo do pai de Trainan. As notícias deste caso amoroso emitiram ondas de choque em sua igreja e no seu lar. Trainan começou a testemunhar um nível de hostilidade e raiva em sua casa que ela nunca experimentara antes. Seus pais gritavam um com o outro e berravam obscenidades de um lado para o outro. Algumas vezes esses argumentos se tornavam violentos. Isso criou uma atmosfera horrivelmente tóxica. Esta situação era particularmente dolorosa para Trainan, porque sua família tinha sido sempre muito estável. Esta situação horrível foi piorando porque os pais de Trainan
apelavam para que ela tomasse partido. O pai de Trenian tentou convencê-la de que sua mãe era uma mulher imoral e uma esposa horrível. A mãe de Trenian implorou para que ela entendesse que ela não conhecia realmente seu pai e que ele tinha sido um homem emocionalmente distante por anos. A pressão estava a esmagando. Trenian se retirava para o seu quarto, mas isso não funcionava. Ela podia ouvir seus pais discutirem através da porta fechada. Às vezes, eles tentavam pegá-la para trazê-la à disputa. Trenian precisava de uma pausa daquela pressão e queria ajuda, mas se sentia muito humilhada para falar com alguém na sua igreja. Então Trenian descobriu uma forma de fazer uma pausa. Sempre que Trenian via sangue, ela tinha uma reação física e desmaiava. Uma noite Trenian estava tão oprimida com a dor que ela decidiu fazer um pequeno corte na sua perna e tomou uma decisão de olhar para a sua ferida a fim de ver o sangue jorrar. Ao fazer isto, ela previsivelmente desmaiou. Isto parecia funcionar. Perder a consciência proporcionou uma pausa na sua miséria e quando ela acordou, se preocupou com a limpeza da bagunça e encobrir os vestígios. Ao longo do tempo e com maior frequência, Trenian procurou alívio da pressão se cortando. Entretanto, sua tentativa de encontrar uma pausa para sua dor deste modo só parecia funcionar. Se cortar apenas trouxe um novo problema para a sua vida. Ela estava experimentando vergonha do seu comportamento que criara distância no seu relacionamento com o Senhor. Manter seu segredo também criava mais separação em seu relacionamento com seus pais e estava prejudicando suas amizades. Ela também estava experimentando dor crescente, uma vez que os cortes em suas pernas haviam se multiplicado. Em poucas ocasiões, os cortes foram infectados e ficaram ainda mais dolorosos. Trenian começou a temer que precisasse de tratamento médico, o que só aumentava sua vergonha pessoal e o distanciamento em seus relacionamentos. O método de Trenian de lidar com sua dor fez um certo tipo de sentido torcido. Teve um retorno imediato, mas ela estava começando a entender que o custo do seu comportamento não valia nenhum benefício. Quando ela percebeu isso, ela não sabia como interromper o ciclo. Ela continuou a guardar seu segredo e a sofrer silenciosamente. Trenian e eu tivemos dezenas de conversas sobre todos os tipos de questões. O elemento mais importante das nossas conversas veio a ser o Salmo 55. Trenian diria a você que esta passagem das Escrituras era a mais importante para lhe dar esperança e para mudar a sua situação. O Salmo 55 capta a experiência de dor de Trenian. No Salmo 55, Davi está em grande angústia pessoal. Deus não o inspirou a escrever os detalhes da situação que ele estava enfrentando. Em vez disso, Deus o inspirou a relatar sua resposta à pressão em uma oração a Deus. A porção do clamor de Davi a Deus no Salmo 55, versículo 4 a 8 e 12 a 14 diz:
Estremece-me no peito o coração, terrores de morte, de salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em embriagar-me do vendaval e da procela. Com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta sobre mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Como Trenian e eu olhamos nesta passagem, acabamos encontrando muita coisa com que Trenian poderia se identificar. Em primeiro lugar, Davi é honesto sobre sua dor esmagadora. Estremece-me no peito o coração. Não há, da parte de Davi, uma tentativa de ocultar sua dor de Deus. Ele vem diante de Deus e lida honestamente com suas dificuldades. Segundo, a fonte da dor de Davi é alguém muito próximo a ele. Não é inimigo que me afronta, nem é o que me odeia quem exalta contra mim. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Davi não está apenas com dor, mas está experimentando o mesmo tipo de dor que Trenian. A dolorosa afronta de uma pessoa próxima. Finalmente Davi quer escapar. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Davi compartilha um desejo de fugir que Trenian entendeu profundamente. Apesar de Davi ter escrito este salmo, e apesar de sua situação ser indubitavelmente diferente da situação de Trenian, ele disse palavras em resposta à sua dor que Trenian poderia ter composto palavra por palavra. Trenian e eu acampamos nessa ideia por um tempo juntos. Era tão encorajador para ela saber que havia palavras na Bíblia que davam expressão à sua dor. Era confortante saber que seu desejo de fugir da sua dor não era incomum. Em vez disso, ela lidava com as mesmas pressões e tentações que outras pessoas de fé, até mesmo autores das Escrituras. O Salmo 55 aponta a Trenian a um caminho melhor. O Salmo 55 faz mais do que se identificar com a dor de Trenian. Há a descrição de um caminho diferente e melhor a seguir. Mesmo quando David descreve uma dor semelhante à que Trenian experimentou, ele faz algo que ela não fez. Davi começou o salmo com estas palavras: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Salmo 55, de 1 a 2. Ele continua um pouco depois: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Davi expressa dor e um desejo de fugir, mas a diferença crucial entre
Trênia de Davi é que o salmista transforma sua dor em uma ocasião para derramar seu coração para Deus. Minha aconselhada transformou sua dor numa ocasião para recuar em seu próprio coração e trazer dor física em sua vida. Após se identificar com Davi, Trênia precisou aprender com ele. Através de Davi, Deus ensinou a Trênia como alcançá-lo em seus momentos de dor. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Trênia soube que, pelo imediatismo e dinamismo da oração, era possível lançar seu fardo sobre o Senhor. Trênia soube que, mesmo quando as circunstâncias desafiadoras permanecem inalteradas, ela poderia chegar a Deus e que Ele a ajudaria no momento e em pessoa, não se escondendo de seu pedido de misericórdia. Parte do meu aconselhamento com Trênia envolveu a tentativa de mudar suas circunstâncias. Nós observamos métodos bíblicos para aproximarmos seus pais com soluções, amor e respeito a fim de tentar resolver os conflitos. Infelizmente, os pais de Trênia nunca atenderam a nenhum conselho. Eles continuaram a brigar e seu casamento eventualmente chegou a um fim amargo. O aconselhamento com Trênia foi um sucesso apesar disso. Anos depois, eu realizei seu casamento com um homem cristão maravilhoso e piedoso. Eu vi no casamento como seus pais, ainda amargurados, um com o outro vieram para ver sua filha como uma fonte de força em cada uma de suas próprias vidas conflituosas. Trênia aprendeu que as provações não requerem uma fuga interior. Elas podem, em vez disso, se tornar uma oportunidade para crescimento na graça de Deus e serem condutores daquela graça para outros que dela necessitam. A fonte de mudança em Trênia é nenhuma outra a não ser o próprio Deus. Suas ações de amor e graça, como foram expressas em sua palavra e aplicadas a Trênia, resultaram em mudança. Deus expôs os motivos através de seu uso ativo das Escrituras. Hebreus 4, 12 e 13. Ele também respondeu muitas orações de Trênia, e minhas também, por causa do seu amor. 6. Salmos 62, 8. O próprio trabalho de Deus de sustentar e fortalecer sua filha, Trênia, por meio de sua misericórdia e graça, causou mudanças vitais em seu tempo de necessidade. Hebreus 4, 14 e 16. A evidência da suficiência. A relevância de toda a Bíblia para os problemas. Toda essa mudança positiva surgiu de apenas uma passagem das Escrituras. Salmos 55. Houve muitas outras passagens que nós examinamos juntos, mas a passagem principal que Deus usou para transformar Trênia era um salmo. Considere e se maravilhe com o fato de que uma vida toda pode ser transformada a partir somente de uma passagem das Escrituras. Quando eu paro para ponderar sobre isso, eu fico surpreso que alguém diga que a Bíblia não é suficiente para alguém como Trênia. Esta experiência é algo comum para conselheiros bíblicos que defendem a suficiência das Escrituras voltando-se para algumas passagens clássicas. Salmo 19, 2 Timóteo 3, 10 e 17 e 2 Pedro 1, 3 e 4 são usadas com grande regularidade e efeito profundo.
Eu sou grato pela atenção que essas passagens têm recebido, pois eu mesmo tenho recebido benefícios delas. A história de Trênia nos lembra de que essas passagens não são as únicas que sustentam a suficiência das Escrituras. Como vimos ao olharmos para a vida de Trênia, o Salmo 55 é a passagem que prova a suficiência tanto quanto 2 Timóteo e 2 Pedro. As aplicações do Salmo 55 para a vida de Trênia demonstraram que qualquer passagem que usamos para entender as dificuldades dos aconselhados e para ajudar-lhes em sua mudança se torna um texto indispensável no argumento em favor da suficiência das Escrituras para aconselhamento. Não precisamos confiar apenas em um punhado de passagens para provar a suficiência das Escrituras, porque temos uma Bíblia inteira que Deus nos deu para mudar nossas vidas e demonstrar a suficiência das Escrituras para o aconselhamento.